à espiritualidade, quando eu incorporo, por exemplo, eu tenho uma incorporação inconsciente, eu deixo uma lista de perguntas para os meus mentores. Né? Não é chegar para mim e dizer assim, olha, vai ter uma crise global e não me dizer como, certo? Tem que fazer algum sentido para mim. Tanto como pessoa, como médium, as coisas têm que fazer sentido. As coisas têm que fazer sentido. Não é assim, ó, vai acabar o mundo, vai ter um tsunami no Rio de Janeiro que vai derrubar o Cristo Redentor. Como? Isso é impossível. Entendem? Então, podem ter certeza que eu questiono o espiritual a respeito de algumas mensagens, tá? Gostaria que você soubesse disso. Você não está lidando ou assistindo uma pessoa irresponsável. Pelo contrário, eu tenho muito respeito a você e à espiritualidade, mas muito. E esses questionamentos não são duvidando da espiritualidade, mas sim da minha capacidade humana. Eu sou humana. Então a espiritualidade pode dizer um tsunami de emoções e eu entender, como alguns videntes já colocaram várias vezes, que vai cair o Cristo Redentor. Entende? Então eu sou uma pessoa questionadora na vida, muito curiosa e questionadora na vida, tá? Então, essa questão de recursos naturais. Nós vamos ver uma dessas alianças internacionais em uma nação relacionada a recursos naturais, tá? E sim, deve ter o dedo dos Estados Unidos ou até da China. Se a gente pensar que os dois hoje estão nesse ponto, né? Então a gente pode pensar, ouvindo uma reportagem, olha, uma maior negociação de terras raras dos últimos 100 anos, a maior negociação de petróleo, ou um grande poço de petróleo, enfim, isso gerar negociações econômicas, tá? Gente, eu tento explicar porque muitas vezes as minhas palavras são mal interpretadas. E uma outra questão que eu digo aqui não é opinião minha, tá? A minha opinião, muitas vezes, na maioria dos casos, é completamente diferente de muita coisa que eu digo aqui, certo? Quer saber a minha opinião? Me convida para uma cerveja. A gente vai sentar no boteco, vai conversar e aí eu vou expressar minha opinião pessoal. Claro, se alguém me perguntar, porque se ninguém me pergunta, a minha opinião só diz respeito para mim. Eu aprendi a lidar com a minha desimportância. Não sou a dona da verdade, não sou a dona do mundo, estou sempre tentando compreender o outro, a opinião do outro, o ponto de vista do outro, até porque nós nunca sabemos tudo, certo? Então, uma grande negociação de terras raras e recursos naturais. Sem fazer juízo de valor, tá? Pode ser até o petróleo da Venezuela, pode ser até a China comprando uma grande quantidade de recursos naturais de alguma nação, pode ser algum investimento estrangeiro. Então, vamos abrir o leque nessa questão. Desastres naturais relacionados à saúde, quer dizer, a saúde impactada por desastres naturais. Eu não creio que seja um novo evento. Claro, eu já falei que estamos esperando em vídeos anteriores terremotos ou até tsunamis, tá, pessoal? Possível para 2026. Não é, pelo contrário, chega a ser até lógico, entende? Então, não estou descartando, porque eu disse isso no vídeo de ontem, que haveria. Eu não estou desdizendo o que eu disse ontem, estou acrescentando informações. Só que essa mensagem, desastres naturais que impactam a saúde, eu creio que seja o quê? Essas áreas, como aqui no Brasil e Portugal, por exemplo, que teve um alagamento histórico, que esses locais que te passaram por essa situação, que algum tipo de doença, de epidemia, acometa as pessoas. Infelizmente, nós sabemos que quando há um alagamento, não é só a água baixar e botar tudo no lugar. Várias coisas no bairro, na cidade, são impactadas. Desde a economia, desde aquelas pessoas que perdem tudo, desde a saúde pública, enfim, várias coisas envolvem, né, questões hídricas com a água, que costuma dar problema de contaminação por muito tempo, instalações elétricas e hidráulicas que costumam dar problemas, né, rede de esgoto. Então, quando uma localidade passa por uma situação de calamidade pública, os problemas eles se mantêm ali muitas vezes por anos.
Então, eu acredito que essa mensagem esteja mais associada a essas localidades. Localidades que passaram por algum desastre, né, de ordem climática e ou natural, que agora vão colher consequências, infelizmente, em termos de saúde pública. Então, algum problema também com saneamento básico. Atenção, eu venho falando desde o ano passado, vocês devem estar de saco cheio de mim, mas questões hídricas também inclui-se problemas de saneamento básico, que eu acredito que aqui no Brasil vai estourar algum grande problema com saneamento básico em 2026, mas grande mesmo, gigantesco, tá? Não só aqui no Brasil, como em outras localidades também. Um acidente ou uma fatalidade, seja num templo religioso ou pegando um grupo de religiosos. Bom, hoje, com tantos conflitos bélicos mundo afora, principalmente envolvendo o Oriente Médio, onde teocracias, lideranças religiosas que assumem cargos políticos, é bem grande. Nesse momento, nós podemos até associar essa mensagem a alguma coisa relacionada a terrorismo de fato, tá? Matar em nome de Alá, matar em nome de Deus, aquela coisa toda, infelizmente. Mas o que nós poderemos ver, tá? Perseguição religiosa, injúria, né, esse tipo de coisa. E poderemos sim ver alguns grupos extremistas de religiosos produzindo alguma coisa que venha a ser manchete nas mídias de uma forma geral, tá? De qualquer forma, para o mundo todo, eu não descarto a possibilidade de um grupo religioso passar por uma fatalidade, que pode ser desde uma perseguição, um acidente no automóvel, né? Sendo o grupo inteiro, ou a igreja, ou o templo, enfim, ou a mesquita, ou o terreiro que cai na cabeça das pessoas. Veja alguma fatalidade envolvendo um grupo de religiosos. Eu sinto muito, tá? Eu sinto muito. Nós vamos ver uma nação, olha que interessante, gente, eu vou explicar isso para que vocês entendam. A pedra de políticos influentes caiu ao lado da pedra da educação, numa área da mandala que eu chamo de karma, obstáculo, tá? Então essas duas pedras juntas, elas me trazem que indício? Elas me trazem um indício de uma atitude política interferindo na educação em algum lugar. Nós poderemos ver direitos sendo perdidos ou alguma mudança dentro de uma nação relacionada à educação que seja um verdadeiro fracasso, tá? Como está numa área que fala de dificuldades de karma, é uma área que vai trazer problemas, tá? Problemas. E é uma atitude de um governante, obviamente, em uma nação. Todas as pedras analisadas. Oráculo. Ok. Olha, eu quero muito que você aprenda, que você consiga entender as energias. Então, por isso, às vezes, eu cito questões diferentes para que você possa compreender melhor. Muito se é falado, eu mesma venho repetindo isso, né, desde o ano passado, preparando a todos para o ano de 2026, como outros grandes astrólogos aqui no YouTube, como Carlos Armite, por exemplo. Certo? Muito nós temos falado, né, dentro da astrologia, sobre a conjunção de Saturno e Netuno no signo de Áries. Primeiro que Netuno em Áries, né, pode falar do religioso da guerra, com certeza teocracias, algum líder que assuma uma nação e tome atitudes baseadas na religião. Isso é muito simbólico, é o carrasco religioso, não é a cara da teocracia, né? Não é a cara desses regimes
certo? E com Saturno ali, a situação fica ainda pior. O que nós devemos tomar cuidado? Cuidado, né, com figuras extremamente religiosas nesse momento. Então, 2026 não é um ano para apostar em gurus, principalmente de internet, tá? Isso em algumas nações vai trazer grandes problemas, grandes problemas. Mas no contexto pessoal, na nossa vida diária, é bom desconfiar de grandes revelações, dessas pessoas que se colocam acima de todos, né? Muito reativas. Devemos pensar bastante antes de apoiar, seguir, endeusar pessoas nesse contexto, tá?